Na cena de abertura, somos apresentados a um incorporador imobiliário, Dodge Tynes, que faliu e atualmente está lutando por dinheiro. Acontece que a principal causa de seus problemas financeiros é um mau investimento que ele fez ao comprar um arranha-céu decadente edifício de escritórios chamado The Carrington, que ele não conseguiu vender agora. Ele também é incapaz para atrair inquilinos porque o prédio ainda precisa de muitas obras e reformas. Além do problema de Dodge, sua esposa, Val, está grávida do primeiro filho. Mas, felizmente, Val o apoia muito e sempre o incentiva a ser otimista. Apesar de tudo isso, Dodge frequentemente sente fortes dores de cabeça, para as quais vem tomando remédios. Um dia, ele visita uma empresa chamada Tiro Fund, na esperança de conseguir alguns empréstimos. Lá, ele conhece o CEO da empresa, Miles Sellers, que parece estar bem ciente de sua situação. Miles concorda em ajudá-lo e oferece um acordo, participar de um jogo de caça. Mas ele tem que ser uma presa. Dodge, ironicamente, recusa prontamente a oferta, chamando ele de manipulador, mas ele muda de ideia quando Miles menciona suas recompensas em milhões de dólares. Miles então explica que Dodge será caçado por 5 caçadores durante 24 horas. Cada hora ele sobrevive, ele terá um certo dinheiro transferido para sua conta bancária a partir de uma conta offshore não rastreável. A taxa horária aumenta cada vez que ele atinge um determinado nível, e no final do jogo, ele terá 24 milhões de dólares. No entanto, Dodge não saberá como são esses caçadores, como se pudessem ser de qualquer raça ou gênero. Miles ainda conta a ele sobre as regras. Dodge não pode parar ou pausar o jogo depois de iniciado. Ele não pode contar a ninguém sobre isso, e ele não pode sair da cidade. Se ele quebrar alguma dessas regras, o jogo nunca terminará até que ele morra. Dodge está claramente hesitante, mas Miles convence ele dizendo que ele pode deixar sua família financeiramente segura, mesmo se ele morrer no jogo. A cena então corta para alguns dias antes, e vemos Dodge correndo pela manhã. Aqui ficamos sabendo que ele também é ex-atleta e recordista da Universidade de Michigan. Depois de completar o exercício matinal, ele volta para casa e começa a preparar o café da manhã para sua esposa. Em meio a isso, ele percebe diversas contas atrasadas que ainda não foram pagas. Mais tarde naquela noite, o casal vai a um bar do melhor amigo de Dodge, Luger. Através da conversa deles, ficamos sabendo que Luger também lhe emprestou 50 mil dólares para seu investimento, mas ele permitiu que Dodge o devolvesse somente depois de superar suas dificuldades financeiras. Certa manhã, Dodge estava a caminho do trabalho quando de repente sente outra dor de cabeça insuportável, fazendo-o desmaiar na estrada. Ele foi levado às pressas para o hospital, onde Val logo se junta a ele. Pouco depois, os dois médicos dão uma notícia trágica. Dodge tem câncer cerebral terminal e seu tumor é inoperável. A notícia arrasa o casal, mas Val ainda o incentiva a procurar tratamento em hospitais renomados. No entanto, Dodge revela que já liquidou sua apólice de seguro para cobrir algumas despesas, deixando Val em lágrimas. Pouco antes de saírem do hospital, um enfermeiro entrega a Dodge um cartão de visita da empresa Tiro Fund, alegando que a empresa supostamente ajuda pessoas com doenças terminais. De volta ao presente, Dodge pensa um pouco e finalmente decide jogar o jogo mais perigoso. Naquela noite, ele mente para a esposa que fechou um grande negócio com um investidor, Jerry Pierce, e o dinheiro chegará em breve. Na manhã seguinte, ele sai de casa sob o pretexto de sair para correr, mas em vez disso encontra Miles em um restaurante. Miles o informa que o jogo começa ao nascer do sol às 6 horas e 46 minutos. E antes disso, ele pega todos os pertences de Dodge, incluindo sua carteira e telefone. Ele permite que ele guarde seus medicamentos, assim como o ultrassom de seu filho. Em seguida, Miles lhe entrega um novo telefone, que ele pode usar para verificar seu saldo bancário. Além disso, o telefone também enviará sua localização atual aos caçadores durante 15 segundos a cada hora. Assim que o relógio marca 6 horas e 46 minutos, o jogo começa e Dodge começa a correr pelas ruas, tentando não ser morto. Ele logo embarca em um ônibus, mas um homem também entra logo depois dele. Suspeitando que ele seja um caçador, Dodge desce apressadamente do ônibus e continua correndo. Por outro lado, Val percebe 50 mil dólares sendo depositados na conta do marido.
Ela tenta ligar para ele, mas sem sucesso. Enquanto isso, Dodge percebe um carro o seguindo e entra apressadamente em um shopping. Sentindo uma ameaça iminente, ele entra em um elevador para escapar para os andares superiores. Enquanto ele caminha pelos corredores, ele encontra seu primeiro caçador, Nixon, que é um cavalheiro britânico. Em pânico, Dodge vai se esconder em um dos banheiros, mas logo é emboscado. Num movimento rápido, Dodge empurra o caçador para o lado e sai correndo. De volta ao shopping lá embaixo, ele é interceptado por outro caçador, Reagan, um cowboy do sul, que o conduz para uma área vazia. No caminho deles, eles cruzam os olhos com Nixon, fazendo com que Reagan se distraia. Neste momento, Dodge aproveita a oportunidade para fugir de ambos os caçadores e pegar um trem do metrô. Além de tudo isso, somos apresentados a um dos capangas de Miles, Connell, que é responsável por monitorar o jogo no local e eliminar qualquer evidência deixada pelos participantes. Além disso, o jogo é monitorado de perto por Miles e sua equipe da sede do Tiro Fund, acompanhando todos os seus movimentos. Em outro lugar, Val recebe uma mensagem de voz de Jerry, de quem ela descobre que não houve acordo entre ele e Dodge. Ela novamente tenta ligar para o marido, mas sem sucesso. Preocupado com sua segurança, ela estende a mão para Luger, mas ele também não tem ideia de seu paradeiro. Por esta hora, ela descobre que o saldo bancário de Dodge já aumentou para $150 mil. Seguindo isto, Val e Luger visitam o banco com a intenção de descobrir a fonte por trás desses misteriosos depósitos. No entanto, eles próprios acabam parecendo desconfiados, o que os leva a sair antes de causar qualquer problema. A dupla então chama a polícia para registrar a denúncia de desaparecimento, mas o policial diz que eles não podem agir até que a pessoa desapareça por 24 horas. Na cena seguinte, Dodge entra em uma igreja vazia e se esconde na sala de confissão. Lá, ele é abordado pelo padre, que pergunta sobre o assunto. Dodge então admite que está envolvido em algo maligno e está lutando muito agora. No meio disso, ele percebe uma sombra espreitando do lado de fora da sala de confissão. Acreditando que a pessoa seja um caçador, Dodge o ataca, mas ele logo é parado pelo padre. Numa reviravolta inesperada, o padre revela-se ser outro caçador chamado Carter. Sendo psicólogo, Carter afirma ter rastreado o próximo movimento e te peguei aqui. Ele então tranca todas as portas da igreja antes de lançar um ataque com seu martelo. Depois de um tempo de duelo feroz entre os dois, Dodge de alguma forma consegue neutralizar e trancar Carter em um pequeno confinamento, mas não antes de ser atingido pelo martelo na perna. Na sequência, Dodge sai da igreja e liga para Miles, contando a ele sobre sua perna, ferida. No entanto, Miles pede que ele cuide de seus ferimentos porque o jogo não pode ser interrompido. Depois disso, Dodge compra alguns suprimentos médicos e se trata. Agora que ele não pode mais correr, ele surge com um plano para se misturar com uma multidão de espectadores que acabaram de assistir a um jogo. À medida que mais uma hora passa, a localização de Dodge é revelada por 15 segundos e Nixon dirige em direção ao mesmo lugar. No entanto, ele não consegue ver Dodge porque ele se disfarçou de um dos espectadores vestindo uma camisa roubada e um boné. Pouco tempo depois, Dodge é abordado por um vendedor ambulante e exige sua camisa de volta. Esta discussão permite que Nixon perceba Dodge, que então corre para um estacionamento e se esconde em um dos porta-malas do carro. De volta à casa, Val fica cada vez mais ansiosa porque o marido permanece inacessível. Desesperado em busca de respostas, ela vasculha os pertences dele e logo se depara com o negócio do Tiro Fund. Até agora, o saldo bancário de Dodge aumentou para $2 milhões. O carro em que Dodge está escondido está indo em direção a outra cidade. Quando ele fica sabendo disso, ele percebe que é contra as regras do jogo, então ele começa a bater no porta-malas. Ao ouvir isso, a família dentro do carro para no acostamento e abre o porta-malas. Eles ficam surpresos ao encontrar Dodge e tentam chamar a polícia às pressas. No entanto, Dodge pega seus telefones e os joga fora antes de sair de cena. Ao anoitecer, ele rouba um táxi do posto de gasolina e vai para casa. No entanto, a caça ainda não acabou. Justamente quando ele está entrando, Carter aparece em sua bicicleta e ataca ele com uma vara. Percebendo que não é seguro voltar para sua família,
Dodge corre de volta para o táxi roubado. O som da comoção alerta Val, que então olha para ver Dodge indo embora. Carter o persegue pela estrada e logo consegue furar um dos pneus do carro, desacelerando. Ele então pula no táxi e tenta estrangular Dodge por trás. Em uma tentativa desesperada de se salvar, Dodge acelera o veículo e bate em uma árvore de alguma forma, conseguindo se salvar de ferimentos graves. Ele então se aproxima do ferido Carter, que ainda jura matá-lo na próxima vez. Quando o psicólogo ameaça agredir Val ainda mais, Dodge perde a paciência e esmaga fatalmente a cabeça com um bloco de concreto. Um pouco mais tarde, Connell relata este incidente a Miles antes de se livrar do corpo de Carter. Enquanto isso, Val vai investigar o local mencionado no cartão de visita apenas para encontrar o prédio completamente vazio. Vemos então Dodge, que rouba uma passagem e entra em um cruzeiro, enquanto se esconde de Reagan. Exausto e com fome, ele vai até a cozinha buscar comida, onde se depara com o quarto caçador, Kennedy, que é uma especialista em artes marciais. Sem perder tempo, ela ataca Dodge, ganhando facilmente vantagem na luta. Mas enquanto ela está matando ele de alguma forma consegue colocar fogo em suas roupas e correr em direção ao telhado. Ao perceber uma ponte se aproximando, ele se segura nisso. Kennedy tenta segui-lo, mas ele chuta a mão dela, jogando-a na água. Depois de suportar mais algumas horas de perseguição incessante, a exaustão de Dodge quase o vence, então ele decide desistir. Nesse momento, um veículo se aproxima e, para seu alívio, é Luger. Dodge entra no carro e engole uma garrafa de água, finalmente saciando sua sede. Luger pergunta o que está acontecendo, mas Dodge simplesmente conta a ele, para dirigir pela próxima hora. Em meio à conversa, eles são perseguidos por Nixon. Percebendo que a vida de seu melhor amigo está em perigo, Dodge salta do carro e foge. Enquanto corria, ele é capturado por um grupo de bandidos locais que o levam para seu esconderijo. Os bandidos verificam seu telefone para descobrir 15 milhões em sua conta bancária. Além disso, eles identificam que seu medicamento é falso, o que deixa Dodge surpreso. No entanto, os bandidos estão interessados apenas em seu dinheiro e exigem que ele o transfira imediatamente. Com apenas 2 minutos antes que sua localização seja exposta, Dodge tenta alertar os bandidos sobre a ameaça iminente, mas eles não acreditam nele e, em vez disso, começam a espancá-lo. Só então eles são interrompidos por LBJ, o caçador final, que abre fogo, derrubando os bandidos um após o outro. Mas quando ele se dirige para acabar com Dodge, um bandido ferido atira nele por trás, resultando em sua morte. Após este evento, Dodge vai para o mesmo hospital onde estava anteriormente internado e pergunta a uma enfermeira sobre sua medicação. Para sua surpresa, a enfermeira confirma que os remédios são falsos e que não há registros de que ele tenha sido atendido lá. Isso o faz perceber que não tem nenhuma doença terminal e que foi criado para fazê-lo aceitar o jogo. Ele imediatamente liga para Miles para confrontá-lo sobre o engano e ameaça caçá-lo agora. No entanto, Miles permanece imperturbável e afirma que Dodge não sabe seu nome verdadeiro e onde pode encontrá-lo. Pelo contrário, ele sabe tudo sobre Dodge e sua família. Enquanto conversam, Miles revela outra revelação chocante. Luger foi quem aceitou $50 mil para drogar Dodge e arrastá-lo para o jogo. O chefe do crime instrui Dodge a completar o jogo de caça, prometendo libertá-lo depois disso. Ao saber de tudo isso, Dodge rapidamente liga para Val de uma cabine telefônica e explica tudo em detalhes. Ele também revela a participação de Luger em tudo isso e a alerta para ficar longe dele. Ao ouvir isso, Val, que está atualmente na casa de Luger, o engana e vai embora. Mas no caminho, ela é sequestrada por alguns policiais falsos que a levam como refém até Miles. Faltando apenas 90 minutos para o final do jogo, Dodge monta armadilhas na antiga fábrica abandonada de seu pai para derrubar os caçadores restantes, Nixon, Reagan e Kennedy. Não muito depois, os três chegam ao local e partem ansiosamente para abater suas presas. Reagan é o primeiro a encontrar Dodge. Eles brigam até que o caçador fica com a mão presa em uma viga. Pouco depois, Dodge é abordado por Kennedy por trás. Mas antes que ela possa atacá-lo, Luger aparece na hora certa e atira nela até a morte. Luger então explica sua inocência, alegando que ele não enganou Dodge e que Miles apenas blefou com ele isto.
Os dois melhores amigos então saem do prédio, mas não antes explodindo o lugar. A explosão tira a vida de Reagan, enquanto Nixon escapa por pouco. Após este incidente, Connell chega ao local para limpar as evidências como de costume, mas desta vez ele é detido por Dodge, que o mantém sob a mira de uma arma e exige o paradeiro de sua esposa. Em resposta, Connell revela que ela foi capturada no Carrington. Com esta informação, Dodge corre para o prédio e encontra sua esposa presa lá. Ele rapidamente a desamarra e compartilha um abraço emocional. No entanto, o momento deles é abruptamente interrompido pela chegada de Nixon. Ele persegue e desvia para o telhado e eventualmente o encurrala. Enquanto eles lutam, Dodge escorrega e se pendura na saliência do edifício. Nixon então se prepara para esfaqueá-lo, mas ao mesmo tempo vê o sol nascer. Como resultado, ele guarda sua arma e educadamente ajuda Dodge puxando-o para cima. Acontece que já se passaram 24 horas e o jogo finalmente acabou. Nixon o parabeniza pelo bom jogo e vai embora. Depois disso, Val se reúne com Dodge e os dois se abraçam emocionados. Só então ele recebe uma ligação de Miles, que parabeniza Dodge pela vitória no jogo e também pelo prêmio em dinheiro. A primeira temporada termina com Miles indo para outra cidade em busca de novas presas para outro jogo. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para mais vídeos como este. Um forte abraço e fica com Deus.